Constituição de 1891. E ali o direito de voto já é um pouco diferente. É para maior de 21 anos, homem, aí é proibido o voto feminino de verdade. É um voto aberto. O que é safadeza? Por que é safadeza? Porque o voto aberto, ele propicia o quê? Ele propicia a intimidação, pô. Se eu tô lá, né, eu falo, eu voto no Renan. Se o maluco não quer que eu vote no Renan, ele vai lá me dar um tiro. Então eu posso ameaçar esses eleitores. E é excluído também analfabeto, excluído pessoas em situação de rua, ou seja, quem não tem CEP não vota, exclui-se soldados e padres. Então a baixa patente da igreja e a baixa patente das Forças Armadas também não tinham direito de voto. Então é uma legislação extremamente excludente. Em 1934, nós temos a nossa terceira Constituição. E aí foi a primeira que estabeleceu o voto secreto e feminino para mais de 18 anos. Beleza? Então só está faltando quem? Analfabeto. Aí 46, a Constituição de 46, ela replica a de 34 praticamente. Então analfabeto continua sem voto. 67, a gente vai ter uma Constituição da ditadura, a Constituição dos Militares, que aproveita de 46, mas mantém a restrição aos votos. Então, só em 88, a gente vai ter a nossa Constituição atual, que ganhou na época um apelido bem legal, a Constituição Cidadã. E por que ela tem esse apelido? Porque é um código legislativo que estabelece uma série de direitos que nenhuma outra Constituição fez. Por exemplo, ampliação da licença maternidade, licença paternidade, racismo como crime inafiançável, demarcação das terras indígenas, código de defesa do consumidor. E entre tudo isso, o direito de voto para os analfabetos. E foi aí que o colégio eleitoral teve, de fato, uma ampliação muito maior. Eu lembro da minha sogra me contando que ela foi mesária nas eleições de 89. Renan, por favor. Obrigado. E ela falou que o seguinte, como foi a primeira eleição que os analfabetos podiam votar, foi tenso pra cacete, porque a cédula era era escrito, né? Você escrevia o nome do cara. Então, cara, a galera não tinha como escrever, e aí ficavam os fiscais dos partidos, né? Não bota a mão não, tem que deixar o cara fazer sozinho. Então foi um processo muito complicado, porque deu direito de voto para os analfabetos, mas não deu possibilidade desse cara votar. E também na época do voto impresso, tinha umas coisas muito doidas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o macaco Tião, que era o macaco chimpanzé famoso do Zoológico de Janeiro, foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Os outros dois mais votados foi Bebeto e Romário, em 94, que foram os caras do Tetra. Mas enfim, então eu meio que já te falei a resposta, né? Já se ligaram, já vi uma galera colocando. Então, ó, o baixo índice de participação popular é especialmente devido ao quê? À exclusão da mulher? À exclusão do pobre? Não. Detalhe, né? A Constituição de 24 ainda tinha isso, o voto era censitário, tinha que ter dinheiro para votar. Não, quando é que você tem, aí sim, uma participação eleitoral de 40%, 50% da população? Só quando você vai dar voto para os analfabetos. Então é uma questão direta, né? Ou tu sabe ou tu não sabe. E essa Constituição só foi feita em 88. Então não é voto facultativo, não é a exclusão do sufrágio feminino, porque mesmo quando as mulheres votaram, com Vargas em 34, ainda assim o percentual era ridiculamente pequeno. Exigência de comprovação de renda, não, só na primeira Constituição que isso foi feito. Influência dos interesses das oligarquias, não, também não, pessoal. O que exclui a maior parte do brasileiro ao voto? O analfabetismo. Então, quando ele é colocado, você tem um aumento, uma ampliação extremamente considerável da participação do povo brasileiro. Show? Vamos para 2. Mesmo com a instalação da 4ª emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 27, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro,
nos bastidores do rádio, que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, com uma programação quase só da chamada música erudita, conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular, em samba então não era bom nem falar. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio de comunicação foi instrumentalizado. Então vamos lembrar o seguinte, pessoal, em 89, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, é o início da chamada República Velha, ou República Oligárquica, é o momento da construção de um Brasil, da construção de um país totalmente ligado com a cultura europeia. Então, essa república, ela chega a ser mais excludente e menos brasileira do que o Império. Por quê? Porque não houve, propositalmente, uma integração pelo Estado dessas figuras que são rejeitadas pela elite. Em uma palavra, o pobre. E aí não é só o pobre, é o pobre e também o pardo, o mulato, principalmente a população preta. O que acontece? A nossa Constituição de 91, ela é uma Constituição que, por exemplo, ela proibia imigrantes da África. Por quê? Porque ainda tentava fazer aquela política de embranquecimento. E aí não era só o imigrante. Em São Paulo era proibido ao negro ser guarda municipal. Era proibido a população negra fazer prova para a Polícia Civil. Era proibido a inscrição de bebês negros em concurso de beleza. Então não houve uma interação com o Brasil de verdade. Pelo contrário, houve uma tentativa de embranquecer, de europeizar em todos os sentidos. E a questão da rádio é muito famosa. Por quê? A rádio era um grande veículo de informação, um grande veículo de propagação. Na verdade, era o maior de todos naquela época. E a gente não gostava de tocar nossa própria música. Tocava só, nem o jazz americano, cara. Tem noção disso? Pelo que eu falei com vocês agora, né? Por quê? Porque o jazz é uma música que vem das comunidades pretas americanas. Então é considerado também um movimento musical inferior. E aí tocava Beethoven, Bach, Chopin, só tocava piano clássico, Wagner. Tu acha que o brasileiro, pô, acostumado com taca-ticatu, taca-taca-ticatu, vai chutar essa porra? Então, assim, era maçante, era chato. E, de fato, isso só vai mudar com Vargas. O Vargas, quando ele é eleito, ele é um obcecado pelo Brasil. O Vargas é um cara que ele quer trazer um projeto de nacionalismo total. Então a capoeira, o samba, o forró, o maxixe, o corta-jaca, o cinema brasileiro, o jiu-jitsu brasileiro, que estava começando a se propagar com a família Gracie, o Carlos e o Hélio Gracie, aqui no Rio de Janeiro, o Vargas foi ver os Gracies lutarem, porque o BJJ, como é chamado, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ele é não é uma adaptação, né? Mas ele é um desenvolvimento do Jutsu que vem do Japão e tal. Então, o Vargas, ele fala, o samba não tem que ser excluído, não tem que ser perseguido, não tem que ser marginalizado, é o contrário. O samba, ele tem que estar na rádio, ele tem que tocar, ele tem que ser incentivado. Então, o Vargas é que vai, por exemplo, permitir as escolas de samba a desfilarem na Praça 11, antes da apoteose. A apoteose, para quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, fica na Praça 11. Porque até então era proibido, era caso de polícia, a galera dava porrada em sambista. O Vargas faz o inverso. Além de autorizar, ainda vai dar um lugar para os desfiles das escolas, pô. Porque o Salgueiro desfilava no Morro do Salgueiro, que desfilava na Bom Pastor da Tijuca, a Mangueira também desfilava na Mangueira, a Madureira com a Portela, agora todo mundo vai fazer esse que é um dos carnavais mais tradicionais do Brasil. E hoje virou, né, uma coisa quase internacional. Agora, lembra que o Vargas, especialmente durante a última fase do governo, que é o Estado Novo, é o Vargas ditador. E qual é o único problema do samba que o Vargas não gostava? Cara, que isso, gente? Fiz merda aqui, o Renan, foi mal. O que o Vargas não gostava, pessoal? Ele não gostava da ideia da malandragem. Porque o samba, ele favorece a boemia, ele favorece o malandro, e essa parada do Vargas não gosta.
Então o samba tem que ser feito, mas também vigiado, se ligaram? E aí que eu te falei, que ali você tinha um órgão ligado ao DIP que classificava o samba como positivo ou classificava o samba como negativo. Então vamos lá, pessoal. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, porque o meio da comunicação foi instrumentalizado para. Então o meio foi, já tá falando, né? Ele foi instrumentalizado para defender o Estado, a política do Estado. Exportar as manifestações folclóricas nacionais. Não. O samba, ele até vai ganhar outros mercados mundiais, mas não é a ideia do Vargas exportar o samba, não tem nada a ver. B, ampliar o alcance da propaganda política ideológica. Pô, essa me parece bem boa. Como é que é uma política ideológica? É a ideia do samba que vai falar: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos, ô Brasil, samba que dá bamboleiro, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil pra mim. Então assim, isso pra Vargas é o que tem que ser feito. Pode Barroso fez a trilha sonora do governo Vargas. Mas se você tiver música falando da malandragem, da boemia, essa música não vale. Então, você não está ampliando o alcance da propaganda do Estado? C, substituir as comemorações cívicas espontâneas. Tem nada a ver. Ele não quer substituir nada. Mas o samba não pode falar besteira, é só isso. Atender às demandas das elites oligarcas? Não. Essas elites oligarcas são justamente as que queriam europeizar o Brasil. Favorecer o espaço de mobilização social. Como? Não entendi. O samba pode dar mobilidade social? Não faz muito sentido. Então, gabarito, com certeza, letra B. Ampliar o alcance da propaganda, utilizando algo tão popular para falar bem do governo. Show? Vamos lá. Questão 3. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, aquela Constituição do primeiro reinado, que não trazia qualquer impedimento, ao que eu te falei, ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Ou seja, não falava, é voto masculino, é proibido às mulheres. Porém, é isso, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932, ou seja, o Código do Vargas, porque já é a Assembleia de 32, mas a Constituição é 34. Mas aí a mulher já pode votar, beleza? Então vamos lá. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto, qual é a medida mencionada no texto? O voto feminino, foi a superação da cultura patriarcal. Porra, feministas piram, né, cara? Como é que a gente vai falar que a cultura patriarcal foi superada? Pô, isso não existe. B, influência de igrejas protestantes. Por quê? Faz o menor sentido, tem nada a ver. Inclusive, a maior parte das igrejas protestantes são extremamente conservadoras, né, no papel da mulher, no papel doméstico. Então, não tem luta protestante pelo direito de voto. Pressão do governo revolucionário. E aí? Será que o governo revolucionário pressionou para que o direito de voto acontecesse? Não me parece bom também. Fragilidade das oligarquias regionais. Pô, isso não faz nenhum sentido. Primeiro que as oligarquias regionais, elas não são frágeis. Elas são poderosíssimas. E elas nada têm a ver. Por elas, mulher não votava até hoje. Então, a gabarito eleitoral, com certeza. Campanha de extensão da cidadania. Campanha de quem? Das mulheres, porra. Pelo quê? Pelo direito de voto. Se ligaram? Então, gabarito, letra E. Molezinha, todo mundo acertando, né? Posso dar um golinho? Obrigado, Renan. Show! Então, gabarito letra E, a pressão dos movimentos femininos pelo direito natural de voto é uma campanha para quê?
para estender a cidadania, pô. Se eu voto e você não vota, você não tem uma cidadania igual a minha. Então vamos para 4. Getúlio Vargas libertou o povo. E são 8 horas de trabalho e só. Não tinha que trabalhar dia e noite mais não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação. Mas quem nos libertou do jugo, da escravatura, do chicote, do tronco, foi Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim, meu filho, nunca houve no mundo um governo igual a esse. Relato de Cornélio Cancino, 82 anos, descendente de ex-escravos. De fato, o Vargas, ele vai ficar na história pro Brasil para sempre. Como um dos grandes, né? Para muitos, o maior e melhor presidente do Brasil. Vargas tem 1 milhão de problemas, né? E é engraçado, cara, porque eu não conheci o meu avô, o Otãozão, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou o neto. Otto Barreto Júnior, sou Otto Barreto Neto. E eu não conheci meu avô, mas minha avó contava muita história, né, do meu avô. E eles me viveram durante a Era Vargas, se conheceram, namoraram naquela época. Eu falava, vó, e aí, o vô gostava do Vargas? E ela falou assim, pô, o teu avô não gostava não. Eu falei, é mesmo, vó? Porque a senhora, pronto, eu sou apaixonada pelo Vargas. Vargas, pra mim, deu direito de voto, deu direito trabalhista, então, mas o teu avô falava que ele era ditador. E aí olha a percepção, né, da memória popular. Então, essa galera aqui, mas aqui é a galera que tá falando do trabalho. Então, Vargas, ele é o cara. A construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política. Então, vamos lá. Qual é o aspecto que ele está falando? Com certeza está falando de direito do trabalho, mas vamos lá. Fortalecimento da ideologia oficial limitada à dimensão da escola. Pô, fala sério, gente. A ideologia nacional de Vargas era só no colégio? Porra, o maluco botou dinheiro para construir São Januário, para falar para milhares de trabalhadores, tá maluco. Era a todos os níveis, não tem essa restrita à escola. Legitimação de coligações partidárias vinculadas à utilização do rádio. Entendeu, cara? O texto está falando que o Getúlio Vargas foi o maior presidente de todos. Porque ele fez coligação partidária, ele fechou partido, cara. Todos, inclusive. Não tem nada a ver. C. Estabelecimento de direitos sociais associados à propaganda de Estado. Me parece boa, né? Tem direito? Tem direito. Mas tem propaganda. Tem manipulação de opinião pública. Tem culto ao líder. Vargas é fascistão. Principalmente no Estado Novo. Mas vamos lá. D. Enaltecimento do sentimento pátrio. Ok. Ligado à consolidação da democracia. Aí é complicado, pô. Você não pode falar que Vargas é um democrata, que Vargas não é, pô. Como eu falei, vovô falava que ele era ditador. Letra E, desenvolvimento de serviços públicos, ok. Submetido à direção dos coronéis. Lembrem que Vargas é justamente o cara que assume o poder contra os coronéis. A Revolução de 30 de Vargas é contra a oligarquia. Então, gabarito, como vocês mesmos disseram, C de certo, pô. É isso aí, galera. Estabelecimento de direitos sociais, mas atrelados também na propaganda do governo. Monstros. Bora! Aí, ó, o que eu falei? A música do Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, vamos lá, tesoureiro, vou cantar-te nos meus versos. Ô Brasil, samba que dá. Olha lá, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil, pra mim. E aí, pô, você repara como é que é uma música que traz elementos que antes de Vargas eram excluídos? Pô, olha só, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Tá falando da cultura africana, tá falando da remanescência de um movimento, de uma cultura negra, brasileira também, né? Olha lá, a melancólia da luz da lua, toda a canção do meu amor. Enfim, é um samba poético, bonito e sem dúvida alguma, qual é o grande objetivo deles? O objetivo desse samba é falar mal do Brasil. O Brasil brasileiro, essa história aqui, é aqui que nasceu uma coisa que eu acho engraçada, né? Que Deus é brasileiro. Vocês já escutaram isso? Se falava muito essa coisa, Deus é brasileiro, com toda certeza. Eu falo assim, caraca, onde surgiu isso? Mas surgiu desse samba, quando ele fala, Brasil do meu amor,
terra de nosso Senhor. E de fato, cara, se eu fosse Deus, escolher um lugar para morar, eu ia morar no Brasil. Pô, olha só, cara, esse mapinha que o Leandrinho deixou aqui é muito maneiro, né? Que a gente olha aqui, ó. Ah, não dá para ver. Ó, dá para ver sim. O que é aqui branco é verde, ó. Ó o Brasil, todo brancão. Ou seja, Brasil completamente ligado à natureza. E aqui do ladinho, ó, já é o deserto do Atacama e tal. Deserto do México, deserto da... A gente não tem deserto nenhum não, filhão. A gente só tem mata tropical, atlântica, amazônica. Pena que a gente não cuida tão bem como deveríamos. Mas, vamos lá. Muito usual do Estado Novo de Vargas, a composição... Ah, moleza, galera. Vai, vocês, falem. Vou até beber minha água aqui. Vamos esperar o Renan voltar. E aí? Essa música é o quê? Ó, refaz o Toji. Toji? Porque é claro que tem propaganda eleitoral, tá ligado? Mas a música é o quê? Ela é um funk? Ela é um sertanejo universitário? É uma moda de viola? É o quê? Vocês estão ali, ó. Presta atenção, questão eu achei que fosse mais fácil, mas não é não. O objetivo da música é a propaganda eleitoral, sem dúvida alguma. Quer dizer, desculpa, é a propaganda do governo. Mas você não pode colocar eleitoral porque Vargas não concorre à eleição, galera. Não teve eleições. Vargas entrou em Revolução de 30, não foi eleito. Em 34 teve eleição indireta, aí ele foi eleito. 37 ele fechou o Congresso e estabeleceu uma ditadura. Então a propaganda é para eleição? Não. Então você vai marcar B, pô. É um samba exaltação. Se ligou? B de Brasil. Boa, mandou Benji. Se ligaram? Samba exaltação. O que ele está exaltando? O Brasil, as belezas do nosso país. Agora, claro que ele é utilizado como propaganda, mas só não tem o eleitoral. E não é nada de burro não, Thiago. Não tem nada disso não. A hora de errar é essa. Fechou? Tamo junto? Boa. Então vamos para a saideira. O ERJ 2020, o artista Belmonte, por meio de seu personagem Juca Pato, retratou episódios importantes da história brasileira e internacional entre as décadas de 20 e 40. A charge acima, por exemplo, tematiza de forma irônica a entrada do governo brasileiro em 42 na Segunda Guerra Mundial. Então vamos tentar entender qual é a parada? O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Beleza. Agora nós. Aí tá aqui. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou. Bom, a atitude de Juca Pato ao decidir ir à guerra está associado à seguinte conjuntura do governo varguista. Então, vamos lembrar rapidamente? Porque isso aqui é importante. A UERJ adora esse tema, cara. Os americanos foram para a guerra em 42. Em janeiro de 42, eles começaram a mandar as tropas. Declararam guerra no final de 41, mas foram para a guerra em 42. E aí a ideia era justamente atacar, abrir 3 frentes contra a Alemanha, uma pela União Soviética, outra pela França e outra pela Itália. E aí, para invadir a Itália, seria importante o quê? Expulsar os alemães da África. Ó. Então, ó, aqui no norte da África, tá difícil, estavam os alemães. Para tirar os caras daqui, era importante uma base militar onde? Aqui, ó, no Brasil. Entenderam? É chamado de trampolim da vitória. Então os americanos se aproximaram do Brasil. Lembra não? Bota Carmen Miranda para cantar em Hollywood, faz o Walt Disney vir pro Rio de Janeiro, faz o Zé Carioca, toda aquela presepada que a gente chama de política da boa vizinhança. Beleza? Política da boa vizinhança. Só que o Vargas não é bobo, é o que eu falo, rapaz. Se fosse outro presidente, dava o território para os americanos construírem sem cobrar nada. Só que o Vargas não é bobo. Ele falou, pô, você quer construir, meu amigo? Quem quer rir tem que se fazer rir. E aí ele negocia a Vale do Rio Doce, a CSN, a fábrica de motores. Os americanos constroem a base e o senhor Adolfo Hitler, que era um menino mimado, irritado, para se vingar do Brasil, o que ele faz? Ele ataca navios brasileiros no Nordeste. Muitos cadáveres foram achados na praia de Aracaju. E o Brasil vai para a guerra.
Agora, qual era o período dessa era Vargas, que vai de 30 a 45, esses 15 longos anos de governo Vargas? Em qual dos 3 governos ele foi para a guerra? Vamos lá. Olha lá, a Edjane já respondeu, monstra, rápido. É o Estado Novo, né, galera? Então, se é o Estado Novo, eu acho que vocês já acertaram. Qual vai ser a resposta? Todo mundo de BBB? BBB? Muito bom, pô. Monstros. É isso. Galera, então, muito bom estar com vocês sempre. Mais uma vez, desculpem a minha confusão. Não se repetirá. Semana que vem a gente tem uma semana de revisão. Então, não teremos aula teórica. Na outra semana a gente começa a falar de fascismo, depois de nazismo. A matéria já está se encaminhando para o fim. Beleza? Tá chegando. Valeu, pessoal. Beijo. Fui. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.